Bom, como nós estávamos discutindo nesses pequenos grupos, o nosso tema dessa semana é a submissão. Tá? No nosso encontro anterior, Pedro nos havia chamado de pedras vivas, construindo a Igreja de Cristo. Ele também falou que nós somos sacerdócio real, linhagem escolhida, nação santa, e que fomos chamados da escuridão para a luz. Ele também disse que nós éramos estrangeiros e peregrinas nesse mundo. Ele frisou ainda que nós devemos ser como bebês recém-nascidos, que deveríamos procurar o leite puro da palavra, sem contaminação. Nas passagens de hoje, nós vamos estudar sobre a submissão, que é um tema nos nossos dias bastante pejorativo, né? Pedro fala, nessa passagem que nós estamos estudando, de 1 Pedro 2, de 13 a 25, ele fala, frisa muito como deve ser o comportamento dos cristãos, que hoje somos nós, mas naquele tempo eram os novos cristãos, porque o cristianismo estava se formando. E ele diz como deve ser o comportamento do cristão diante do Estado, diante das autoridades que são constituídas e diante do nosso trabalho. Naquele tempo, os cristãos viviam momentos muito difíceis. Eles estavam, como a carta diz, né, os cristãos estavam sendo perseguidos. Obrigada. Os cristãos estavam sendo perseguidos e nós não tínhamos assim, era uma coisa muito terrível o que eles estavam passando. Existe um livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que conta um pouquinho do martírio que esses nossos irmãos passaram lá no começo. Eu vou ler um trechinho desse livro para que a gente tenha uma vaga ideia do que acontecia por ali. A primeira perseguição cristã ocorreu sob o comando de Nero, que foi um imperador terrível. Ele foi o 6º imperador de Roma. Esse monarca reinou durante 5 anos, com um desempenho tolerável. Ele foi bonzinho assim durante 5 anos. No entanto, depois essa calmaria, essa bondade dele, deu lugar a maior extravagância no tratamento e as mais terríveis barbáries. Dentre outros caprichos diabólicos, ele ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada. E essa ordem foi executada por seus oficiais, guardas e servos. Enquanto a cidade imperial ardia em chamas, ele subiu à torre de Mecenas, tocou a sua lira, cantou a canção da queima de Troia e declarou abertamente que desejava as ruínas de Roma e que tudo se transformasse em cinzas. Além do nobre conglomerado chamado Círculo, muitos outros palácios e casas foram consumidos pelo fogo e milhares de pessoas pereceram nas chamas. Foram asfixiados pela fumaça ou enterradas sob ruínas. Essa terrível conflagração durou 9 dias. Ao descobrir que sua conduta fora muito condenada pelas pessoas daquele tempo, ele encontrou alguém a quem culpar. E o que ele fez? Ele determinou-se a culpar os cristãos. Enquanto eximia-se de toda a responsabilidade, assim ele teve mais oportunidade de se fartar e fazer novas crueldades. Essa foi a ocasião da primeira perseguição aos cristãos. E as atrocidades infligidas aos cristãos foram tais que chegaram a despertar a piedade dos próprios romanos. Então, os próprios soldados romanos que iam lá para executar as ordens de Nero, eles se sentiam mal com aquilo e achavam que era demais, né?
Em particular, ele ordenou que alguns deles fossem costurados em peles de animais selvagens e depois torturados por cães até a morte, e que outros fossem trajados ou vestidos com vestes enrijecidas em cera, eram fixados estacas nos jardins de Nero e incendiados a fim de iluminar aqueles espaços. Essa perseguição foi generalizada por todo o Império Romano, mas aumentou o espírito do cristianismo ao invés de diminuí-lo. Então, quanto mais ele torturava os cristãos, mais pessoas se convertiam, e mais pessoas se convertiam, e mais perseguição havia. Então, diante desse quadro e sabendo o que os cristãos estavam passando, foi que Pedro escreveu essa carta. Então, foi uma carta para orientar a esses cristãos, qual deveria ser o comportamento deles diante das autoridades que os perseguiam. Então, como que eles deveriam se comportar diante de quem estava cometendo aquelas atrocidades? Então, Pedro os aconselhou a refletirem sobre o seu verdadeiro lar. Então, ele sempre deixava muito claro que estamos de passagem por esse mundo e que nós não somos desse mundo. Então, dessa maneira, Pedro estimulava os crentes a desenvolverem um estilo de vida impecável como cidadãos. Ele argumentava que, ao dar um mau exemplo de cidadania, eles fortaleceriam os argumentos dos seus perseguidores. Então, eles deveriam ter um comportamento, se comportar da melhor maneira possível. Então, ele procurava também confortar os crentes, lembrando-os que, apesar de estarem sujeitos a enfrentar lutas e provações injustas impostas pelo Estado, aqui não é o seu país definitivo. A verdadeira pátria deles ainda não se manifestou. Ele ainda incentiva hoje os crentes, que somos nós, a mantermos um estilo de vida saudável, mesmo diante de injustas perseguições. Pedro nos instrui e instruiu naquele tempo eles a lutarem contra as suas paixões interiores. Vivendo o que eles viviam, era muito natural que eles expressassem ira, vingança, maledicência e diversos outros conflitos. Então, ele os encorajava a viver de maneira exemplar, mesmo entre os incrédulos. Difícil, né? É difícil. Por fim, Pedro estimula os cristãos a serem exemplares. Nos versos 13 a 17, ele argumenta que os cristãos devem respeitar a liderança civil instituída, a fim de oferecerem um testemunho da verdade. E para justificar esses ensinamentos, ele diz que o cristão ele deve se sujeitar às lideranças instituídas, porque esse é o desejo de Deus. Pedro deixa muito claro que Deus, em sua soberania, ele estabeleceu as autoridades. Então, a maior motivação para a sujeição às autoridades é que assim será feito para a glória de Deus. Se foi Ele que instituiu, se nós obedecermos, ou se eles obedecessem naquele tempo, seria para a glória de Deus. O cristão pode até discordar de uma autoridade quando ela se exceder em suas funções, mas ele nunca poderá ser acusado de ser um mau cidadão, ou um descumpridor das leis, ou um desordeiro, ou um rebelde. Ele nunca vai poder fazer isso. Ele vai ter sempre que ter uma postura perante o Estado da melhor maneira possível, né? Porém, há uma cláusula de exceção nisso que ele disse. Então, para que os cristãos não devem se submeter à ordem quando esse governo traz para si uma autoridade que pertence somente a Deus, desejando ser adorado em seu lugar. Nesse caso, o crente é intimado a obedecer antes a Deus do que aos homens, como nós vemos em Atos 5, 29. O próprio Nero, esse imperador, ele criou o culto ao imperador. Então, os cristãos tinham que ir lá e adorá-lo como se ele fosse um Deus. E os que se negavam a fazer isso, que pelo que nós vemos
indicações de Paulo, era o único motivo para que o cristão poderia desobedecer às leis e ao imperador. Era quando ele dissesse, ajoelhe e me adore. Então, é isso. Então, Deus dizia que não deveríamos obedecer quando a pessoa, o mandatário, quer se fazer um Deus, né? O cristão deve ainda se sujeitar às lideranças civis instituídas, porque elas cumprem funções que foram designadas por Deus. E que funções são essas? No verso 14, Pedro ensina que o Estado ele tem 2 papéis. Ele tem o papel de frear o mal e de estimular o bem. Mas nós sabemos muito bem que as autoridades raramente conseguem cumprir esse papel que seria o papel deles. Mas isso não muda o nosso papel, que é obedecer às autoridades, né? Sujeitando-se às lideranças civis constituídas, o cristão vai dar um bom exemplo e um testemunho. Então, no verso 15, ele expõe que Deus deseja que os cristãos, através de uma vida exemplar como cidadãos, constranjam e silenciem os incrédulos que perseguem o povo de Deus. Então, ele dizia que, quando o cristão tem um comportamento obedecendo e cumprindo da melhor maneira possível as ordens que lhes foram dadas, eles dão um testemunho, e ele dizia que, através disso, aquelas pessoas se voltariam a Deus e se converteriam. Então, era uma forma, o testemunho acabava sendo uma forma dessas pessoas encontrarem Deus na vida delas. Pedro exorta ainda os cristãos a serem submissos, porque ser cristão não lhes dá o direito de rebelar-se, nem contra seus superiores, nem contra nenhuma autoridade, por mais injustas que essas ordens sejam. Então, ele é muito claro em dizer que os cristãos devem, sim, obedecer às ordens desses superiores ou autoridades. Agora, ele fala também sobre a convivência entre os irmãos e com as pessoas que estavam ao redor. Não eram só as autoridades ou os chefes, os mandantes, né? Havia também a convivência dos cristãos com as pessoas que ele veio dali, ele se converteu e hoje ele tem costumes diferentes, especialmente os judeus, que antes eles tinham os costumes, a alimentação, era tudo diferente, e agora eles têm que conviver com isso. Então, ele fala que, com relação à convivência com as pessoas e os irmãos, as orientações são: tratem a todos com respeito e amor, sirvam aos seus irmãos de fé com dedicação, sejam reverentes a Deus, sujeitem-se fielmente às lideranças civis constituídas, dando assim, ele sempre vai falar isso, um bom exemplo de cristianismo e cidadania. Era um tempo que o cristianismo estava surgindo, então eles ainda não sabiam muito bem como era ser cristão. Então, por isso que são essas orientações. Tanto Paulo, do lado de lá, orientando os gentios, como Pedro aqui, os judeus, né? Com toda isso que a gente está falando, ele fala depois, a partir de um momento, ele fala sobre os escravos, a submissão que os escravos têm que ter aos seus donos. E quando a gente fala em escravidão, é muito normal para nós pensarmos nas ideias de escravidão que nós ouvimos, ou estudamos, ou vivenciamos, da escravidão daqui das Américas, principalmente no século XIX. Então, a gente tem uma visão do escravo de uma forma diferente do que era naquela época. Então, na história da Roma Antiga, os escravos poderiam ser adquiridos através de conquistas ou pelo sequestro. Então, um rei ia lá, ele dominava uma cidade e aí ele transformava todos em escravos. Como aconteceu com Daniel, que foi levado para a Babilônia e se transformou em escravo. Então, era muito comum a forma deles se transformarem em escravos era assim. Não era por raça,
por pele, por padrão de vida, nada. Eles eram... Bastava ser dominado, todo mundo virava escravo. Por volta do primeiro século, a população escrava consistia principalmente dos descendentes de escravos. Então, nesse momento que Pedro escreve, já era uma outra geração de escravos, não era a primeira. E provavelmente tinha descendentes dos que vieram da Babilônia e tal. Então, tinha outros escravos, eram os descendentes deles. A maioria desses escravos já tinham nascido nesses lares onde eles trabalhavam, onde eles serviam. Então, na nossa passagem, Pedro está se dirigindo a alguns desses servos domésticos que tinham se tornado cristãos. Havia vários tipos de escravos. Tinha os escravos que trabalhavam em minas de minério mesmo, e esses tinham uma vida muito dura, era um trabalho braçal, um trabalho árduo, era uma vida muito dura. E, por outro lado, tinha os escravos domésticos, que eram a maioria, nesse caso, onde Paulo está dizendo, né? Esses escravos domésticos, ele tinham uma vida mais tranquila. Eles tinham uma vida mais tranquila, porque eles poderiam estudar dentro dessas casas, eles tinham trabalhos mais elaborados, eles poderiam se transformar em professores, eles podiam se transformar com profissões eles podiam ser treinados, eram responsáveis por vários deveres dentro da casa. Então, esses escravos podiam até ser professores, doutores, administradores, se tornavam músicos, eles cuidavam das finanças da casa e assim por diante. Esses escravos chegavam a ter salários, e com esses salários, eles poderiam até comprar a própria liberdade. Muitos desses escravos depois acabavam se tornando pessoas ricas, porque eles trabalhavam e você recebe o salário, eles tinham um salário, só que eles guardavam esse dinheiro e muitas vezes compravam a liberdade. Eles acabavam tendo uma vida mais tranquila até do que o povo em geral, do que os que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam em outras funções. Então, para nós, assim, olhando nesse tempo, é errado nós pensarmos que todos os escravos viviam em constante opressão e sofrimento. Por outro lado, se a gente for ver, o escravo é um escravo, né? Ele não é um ser livre. Então, o seu serviço não era voluntário. E ele não era considerado uma pessoa completa, mas ele era uma propriedade. Ele não tinha nenhum direito civil para protegê-lo, para proteger os seus interesses como indivíduo. Sob a lei romana, o chefe de uma casa poderia até mesmo executar os seus escravos. Então, se o dono dele, por algum motivo, resolvesse, ele poderia matá-lo, que não haveria nenhuma punição com relação a isso. Um mestre, quando ele tinha um mestre, né, um dono, que fosse muito difícil, irracional, tal, a vida desse escravo seria realmente muito difícil. Mas se ele pegasse um dono que fosse mais tranquilo, ele teria uma vida mais tranquila. Então, o que é importante a gente colocar é que o ensino da Bíblia ele não é contra a escravidão, mas porque naquele tempo o escravo era o trabalhador, e se não houvesse o trabalhador, não haveria o trabalho. Então, era uma coisa importante dentro daquela cultura. Então, a Bíblia não vai abolir a instituição escravidão, mas ele aborda a relação entre escravos e senhores. Ele, por um lado, instrui os senhores a tratar bem os seus escravos, e ele instrui o escravo a trabalhar e cumprir as ordens do seu senhor, né? O cristianismo também ele não favorece automaticamente aqueles que são tipicamente caracterizados como oprimidos. Então, falar um escravo é um oprimido, é um coitado. O que a Bíblia diz é que muitas dessas pessoas acabam se colocando como vítimas, e quando, na verdade, elas são apenas pessoas rebeldes.
que elas não querem cumprir as ordens, então elas acabam se colocando como vítima. Então, porque ele deixa muito claro que deve obedecer às ordens do seu Senhor. Podemos, então, concluir, ao estudarmos essa passagem de Pedro, que ao suportar o sofrimento, é uma parte do chamado dos cristãos nessa vida. Assim como era parte do chamado de Cristo. Então, assim como o Cristo foi chamado para cumprir uma missão, o cristão também é chamado para cumprir uma missão. Esse chamado ao sofrimento e à persistência é baseado na experiência e no exemplo de Cristo, no sentido de que todos os cristãos são unidos e Cristo se une a eles tanto no sofrimento quanto na sua ressurreição. O exemplo de Cristo fornece a nós um padrão de como cada cristão deve conduzir a sua própria vida. Então, a régua do cristão deve ser sempre Cristo. Cristo jamais iria desobedecer uma ordem, ele iria desacatar uma autoridade, a não ser quando queriam se colocar no lugar de Deus, né? E ele fez isso. Após uma vida plena, aqui mais um trecho aqui. Pedro é chamado de apóstolo da esperança, o que nos leva a pensar que Deus maravilhoso é este, que pôde usar alguém como o apóstolo Pedro, que era uma pessoa intensa, impulsiva, falante, era um simples pescador. Provavelmente ele não tinha estudo, e depois Deus o encontrou e o transformou de uma forma tremenda. Pedro, além de escrever 2 lindas cartas, pastoreou, cuidou e deu início à Igreja de Cristo. Isso nos dá a esperança de que, se Deus pode usar e transformar a vida de Pedro, Ele também poderá nos usar e nos transformar. Após uma vida plena e agora idoso, Pedro escreveu essa carta com a intenção de fortalecer os cristãos em meio ao sofrimento e às perseguições que eles estavam enfrentando. A sua mensagem fala ainda hoje aos corações dos cristãos e nos lembra de nossa esperança celestial e herança em meio ao sofrimento que passamos. Somos chamados para uma vida de santidade e amor. Também somos convocados a glorificar a Deus em nosso viver diário e a imitar a Cristo. Poucos anos separam a escrita dessa carta por Pedro de sua morte em Roma, por ordem de Nero. Aquele mesmo Nero que nós vimos no começo. Então, aproximadamente, existem algumas polêmicas com relação à data, mas, no máximo, 2 anos após ele ter escrito essa carta, ele foi torturado e morto por Nero, ele foi crucificado, mas ele quis ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não quis ser crucificado como mestre, como Cristo, que ele acompanhou e que ele assistiu à morte. Ele não se achou digno de ser crucificado como mestre, então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. É isso. Vou fazer uma oração. Pai, eu te louvo e te agradeço por ter nos resgatado desse mundo caído. Te agradeço pela chance que tu nos dás de, através da tua palavra, aprendermos mais de ti e da tua vontade para as nossas vidas. Te agradeço por vivermos em um país onde ainda podemos falar de ti. Obrigada por falar conosco através das Escrituras. Fica conosco, te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigada, Selma. E vamos agora ter um momento, irmãs, de tirar dúvidas, se houveram, se surgiram durante essa meditação, essa aula. Então, a gente tem aqui 15 minutinhos para a gente poder conversar sobre essa semana 5. E eu queria saber se vocês têm alguma questão, talvez entre as 3 questões que a gente discutiu também,
que a gente poderia aqui trazer mais atenção durante esse período. E aí? Ou então até das outras semanas, que não ficou claro até aqui. Como está sendo esse estudo para vocês? Tem alguma questão em aberto que vocês tiveram dificuldade de responder em casa, que vocês olhando agora aqui também não tem clareza? Pode falar. A questão 18. A irmã Júlia pediu. Acertei, né? Júlia. Noemi? Desculpa, eu sempre confundo a Noemi e a Júlia. A Noemi perguntou da questão 18. De que forma podemos... Página 94, certo? De que forma podemos ser tentadas a usar a nossa liberdade para encobrirmos o mal? Então, aqui a gente precisa voltar uma página e a pergunta que está sendo feita aqui é sobre a liberdade que Pedro comenta no versículo 16. Alguém poderia ler para nós o versículo 16 do 2º capítulo da primeira carta? Isso, muito bem. Aí a gente respondeu a 16 e a 17, e então ela pergunta de que forma a gente pode ser tentada a usar a nossa liberdade para encobrirmos o mal. Alguém gostaria de comentar? Alguém que teve clareza gostaria de comentar? Pode falar, Pri. Bem alto, por favor. Tentando driblar as autoridades. Alguém mais colocou alguma outra resposta? Pode falar, Márcia. Uma licença para o pecar. Então, vamos voltar aqui para responder de forma bastante abrangente a pergunta 18. Vamos voltar para a pergunta 16. Qual é o tipo de liberdade que Pedro está falando no versículo 16? É uma liberdade, e aí ela deu a referência de 1 Coríntios 9. É uma liberdade do quê? Do jugo da lei. É uma liberdade do jugo da lei. E o que é o jugo da lei? É a condenação, certo? Então, porque nós temos a lei de Deus, nós sabemos que nós pecamos. Se não houvesse a lei de Deus, a gente não ia entender que nós pecamos. A lei ela é feita para nós como nosso aio, ou seja, aquela que nos conduz a entender o que a gente está fazendo, o que a gente não deveria fazer. Além disso, é também uma liberdade. Então, o cristão precisa ser liberto do jugo da lei, da condenação do pecado, certo? Porque nós quebramos essa lei. Essa é uma liberdade que vem da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? E é uma liberdade do pecado. O não cristão, ele não consegue se livrar dos seus pecados. Ele não consegue. Ele tem formas de maquiar os seus pecados. Trabalhar a hipocrisia, é aquela coisa do vou trabalhar em mim mesmo, buscar virtudes, mas ele não consegue vencer pecados. Porque a gente só consegue fazer isso no poder do Espírito Santo, na liberdade da verdade, certo? Vamos ficar com isso em mente. Aí Pedro, na 17, nos incentiva a usarmos esta liberdade para honrarmos a Deus. De que forma? Pedro nos incentiva a usarmos essa liberdade para honrarmos a Deus. Alguém pode responder? Obedecendo às autoridades, dando bom testemunho e assim trazendo glória a Deus. E agora aqui eu vou acrescentar uma questão que a Selma tão bem falou para nós, que é a questão da submissão. Então, assim, a gente
recebe a nossa liberdade em Cristo para voluntariamente submeter a nossa vontade às autoridades colocadas acima de nós. Então, nós usamos essa liberdade, muitas vezes, restringindo-a em obediência a certas autoridades. Você é livre para você fazer o que você quiser? Dentro dos parâmetros da obediência, certo? E nós usamos da nossa liberdade dentro dos parâmetros da obediência para honrarmos a Deus. E aí nós vamos para 18. Eu acho que faz sentido a gente ter passado pelas duas perguntas anteriores para a gente conseguir responder de forma coerente a 18. Sabendo de todas essas coisas, de que forma nós podemos ser tentadas a usar a nossa liberdade para encobrirmos o mal? Eu acredito que aqui a gente pode ir para o outro extremo da graça, que é assim: Deus vai perdoar mesmo? Eu não posso todas as coisas? É nesse sentido de você, eu sou livre em Jesus e existem, não é isso aqui que eu estou falando, parece algo absurdo, mas existem linhas teológicas, hipergraça chama isso, que creem que se já está tudo perdoado, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu coloquei um exemplo aqui na minha resposta, que é muito esdrúxulo, e eu vou falar aqui para vocês, e é suficiente, vocês não precisam sair por aí pesquisando. Existe uma figura muito famosa na mídia brasileira, de uma mulher que é garota de programa e evangélica. E essa mulher, ela tem falas dela, dizendo que ela pode fazer o que ela faz, e ela gosta de fazer o que ela faz, porque no fim, Deus vai perdoar mesmo. Ela não é eleita? Ela usa essas palavras. E ela tem milhões de seguidores. Então, não é uma coisa longe de nós. É uma coisa que muitas pessoas ao nosso redor podem crer nisso mesmo. No fim, vai tudo ser perdoado, a gente é tudo filho de Deus. Não é uma coisa que a gente costuma ouvir? Mas essa liberdade é uma liberdade falsa, certo? Não é uma liberdade verdadeira. Essa pessoa ela não é cristã de fato, ela não foi transformada por Jesus. Agora, e nós que somos de fato transformadas? Como a gente pode ser tentada a usar essa liberdade conquistada por Cristo para encobrirmos o mal? Vocês conseguem pensar? Orgulho e egoísmo? Quando nós deixamos o pecado do orgulho e do egoísmo entrarmos na nossa vida, a gente cria desculpas para que eles continuem lá. Como uma causa justa para certas circunstâncias, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Muito bom, aquele pecadinho. Esse pecado é mais ou menos aceitável, não tem tanto problema. E a gente encoberta o mal dessa forma, né? Alguma outra? De que forma podemos ser tentadas a usar a nossa liberdade para encobrirmos o mal? Não podemos crer que a graça, entre aspas, de Deus sempre irá triunfar sobre pecados, no sentido de que Deus resiste ao soberbo, certo? E existem passagens específicas da Escritura, nos Salmos, no próximo capítulo de Pedro, em que Deus diz que as nossas orações são interrompidas por pecados que nós cometemos achando que estamos em liberdade. Então, Deus, de fato, Ele, quando é filho dele, Ele disciplina dessa forma, para que a gente não use a nossa liberdade para o mal. Ficou mais claro? Sim? Qual outra questão? Nós ainda temos um tempinho. A gente poderia trazer luz aqui. Eu acredito que aqui a gente pode ir para a pergunta 12, na página 92.
nós falamos sobre ela na hora da discussão. Quais são os motivos que Pedro nos dá para nos submetermos às autoridades? No 13, versículo 13, é por causa do Senhor ou por amor ao Senhor, né? Em algumas versões. E no 15 é porque assim é a vontade de Deus, certo? Em outros textos sobre submissão, a gente vai encontrar a ideia de que você está fazendo isso por amor ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus, porque é agradável, mas como se fosse a Ele. Em temor a Ele, você faz isso. E aí, eu acho que isso nos ajuda a discernir, no sentido de que existem coisas que a gente não pode fazer no temor do Senhor. Não é agradável a Ele que eu faça. Especificamente no caso dos filhos, por exemplo, que são colocados em situações complicadas, e eu vou aqui trazer essa reflexão porque foi o exemplo que você fez, não vai ser você que vai ter que se submeter, entre aspas, é o seu filho que vai ser mandado para um banheiro unissex. E aí você vai exigir isso do seu filho? Então você pensa que é justo que eu, no meu temor do Senhor, exija que meu filho sofra um dano que eu mesma não sofreria? Você iria entrar num banheiro unissex? Não iria. Então, a gente não pode exigir isso das nossas crianças. E aqui no contexto da educação, que é essa realidade terrível que nós estamos vivendo no Brasil e que só tende a piorar pelos documentos que têm sido aprovados nesse governo presente, é uma coisa que nós precisamos ter muita sabedoria para que a gente tenha a mansidão de pombas e a astutícia de serpentes. Primeiro, nós não vamos mandar os nossos filhos para ser educados por filisteus. Existe aquela passagem, né, no Antigo Testamento, de que os cristãos, os israelitas, eles ficaram sem espadas. Eles não tinham mais nenhuma arma, porque nem as enxadas eles podiam mais afiar. Os filisteus faziam com que eles tivessem que levar sempre as ferramentas para serem afiadas lá com os ferreiros deles, e eles estavam sem ferramentas. Então, a gente tem que ter esse discernimento de saber que os nossos filhos não podem ser enviados para um campo de batalha sem ferramenta nenhuma, né? Existe muitas vezes essa questão de, mas as crianças precisam testemunhar e tal. Primeiro, a criança é crente para testemunhar? Porque às vezes a gente está falando de uma criança que nem testifica a Cristo ainda e está sendo lançada lá na boca dos leões. E em segundo lugar, quando eu faço isso, é por temor de homens ou é por temor a Deus? Então, a gente ainda tem alternativas. A gente ainda tem o poder de escolha na nossa nação. A gente ainda pode escolher outras alternativas que protegem os nossos filhos desse tipo de ambiente nocivo, né? Pode falar. Sim, eles pagaram o preço, né? Pela obediência, em primeiro lugar, ao Senhor. Em geral. Sim, eu acredito que a gente tem que manter os joelhos dobrados em oração, sabendo que é o Senhor quem dá o poder, não são os homens que dão. O poder não é do povo, o poder é de Deus. A 15, como fato, podemos falar isso. O poder não é do... Existe muito essa ideia, né? O poder é do povo. O poder não é do povo. Quem dá o poder é o próprio Deus. É Ele quem institui as autoridades que nós temos. Independente do regime do qual nós fazemos parte. Uma democracia, totalitarismo, o que for. É o Senhor quem constitui, quem coloca e tira reis, como a gente lê. Mas é o Senhor a quem nós respondemos. Então, nós confiamos na soberania de Deus, que agora Ele escolheu tal governo para nós, e pedimos a Deus sabedoria para discernir cada escolha. Por exemplo, eu não consigo pensar aqui em nenhuma lei que nos obrigue a ir contra a lei de Deus de forma direta. Por exemplo, a lei da palmada, é um bom exemplo. A lei da palmada. Essa é uma lei que a gente tem há anos já e que nós precisamos desobedecer para sermos fiéis às Escrituras. Porque nós não nos submetemos à sabedoria humana, nós nos submetemos à sabedoria bíblica. Para disciplinarmos os nossos filhos em amor, né? Como a gente lê em Hebreus 12. Não, e também não é igual, eu já ouvi falar de influencer cristão falando para ligar eletrodoméstico, para não fazer barulho. Não é isso que a Bíblia está falando,
né? A gente, pelo amor de Deus, a gente não tem esse tipo de conduta, como os pastores deixam claro muitas vezes aqui do púlpito. A gente já bateu o nosso horário, mas a pergunta 15, a Maíra trouxe atenção aqui, e ela pergunta sobre o fato de vivermos uma democracia. Como o fato de vivermos em democracia influencia a forma de pensarmos e nos submetermos às autoridades? A submissão fica mais fácil ou mais difícil? Justifique. Cada uma de vocês respondeu aí ou não, de acordo com a sua reflexão pessoal, mas uma que eu queria trazer aqui para nós é que, como nós fazemos parte de uma democracia, a gente tem a oportunidade de participar da escolha das pessoas que são colocadas no poder. Não é algo que é simplesmente imposto para nós. E isso nos traz a oportunidade de buscar por autoridades que estejam debaixo dos mesmos valores, que estejam debaixo do temor do Senhor, né? Essa é uma das coisas que torna, talvez, a submissão mais fácil. A submissão mais difícil, porque também tem outra parcela da população que pensa diferente. Né? E aí a gente também tem que respeitar essas escolhas. Ou seja, Dani, não tem uma tábua da lei além das que já existem. E é a partir dos 10 mandamentos que você vai encontrar a sua diretriz para saber se você deve aquela obediência a Deus ou se você deve aquela obediência a homens. Eu acredito que a gente precisa usar mais os 10 mandamentos para nos ajudar a discernir a nossa obediência. Eu estou quebrando alguma lei de Deus? Ou quando eu estou fazendo isso, obedecendo dessa forma, a quem eu estou temendo no meu coração? Quais são as consequências que eu tenho na minha cabeça quando eu penso em desobedecer ou quando eu penso em obedecer? É para agradar a homens ou é para agradar ao Senhor? Né? É por temor de homens ou é por temor a Deus? E aí, eu acho que é muito mais delicado, porque não é só uma questão de imposição. Às vezes é uma questão de conforto. Entende o que eu quero dizer? Às vezes não vai ter uma lei falando para você que você pode ou que não pode, mas vai ter uma cultura de facilitação de pecados, de comodidade para certas práticas que a lei de Deus condena. E nós, como cristãos, não devemos fazer parte dessas práticas. Quer um exemplo? Você vai passar no médico, eu faço 2 notas fiscais para você, tá bom? E aí, tá certo isso? Não tá certo. Mas todo mundo aceita. É aceitável para todo mundo essa prática. Tá certa? Não tá certo. Você está mentindo, você está dando falso testemunho de que aquilo foi um tipo de procedimento e foi outro. Então, irmãs, a gente precisa de muita sabedoria e de muito conhecimento bíblico para não pecar contra o Senhor. O meu povo peca por falta de conhecimento, né? É o que a palavra diz. Então, a gente tem que buscar diligentemente estarmos diante da palavra. Eu vou orar agora para fechar, lembrando dos pedidos que a Paula trouxe no começo da reunião, para que a gente ore pela Sheila, que está aí às portas com a Isabela, está de repouso. Orarmos também pela família Boechat. Esse é o mês do Ramadão, lá na região em que eles moram, e é um período de intensa delicadeza espiritual, vamos dizer assim. É muito intenso mesmo, todo esse período para eles lá, espiritualmente, relacionalmente, e o que eles pedem para que nós oremos para que Deus faça com que as escamas dos olhos daquelas pessoas caiam, para que eles possam enxergar a luz do Evangelho e crer em Jesus Cristo. E orarmos também pelas nossas irmãs que estão esse fim de semana na Conferência Fiel de Mulheres. Temos algumas irmãs que não estão aqui, porque estão lá em Águas de Lindóia, sendo muito bem nutridas pela palavra de Deus. Vamos orar pelo tempo delas lá e também pelo retorno delas em segurança, tá bom? Querido Deus, te agradeço por esse tempo que tivemos de estudo da tua palavra, de comunhão, de oração. Peço agora, Senhor, que o Senhor nos despeça em paz e que o Senhor nos ajude, Deus, a discernir os tempos em que nós vivemos, tão cheios de nuances, tão com áreas cinzas, que a tua palavra seja o árbitro
das nossas decisões, que a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos submetermos conforme a Tua Escritura nos ensina, por amor ao Senhor, porque é agradável a Ti. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a discernir quando essa obediência deve ser mais firme aos teus olhos do que aos olhos dos homens, quando nós precisamos desobedecer às autoridades, porque o Senhor é a autoridade sobre toda autoridade. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê esse discernimento e nos ajude, Deus, a obedecer também quando é difícil, quando não é fácil, quando é injusto, porque, como nós estudamos hoje, é agradável ao Senhor que a gente sofra por obedecer quando é injusto, porque que mérito há em obedecer quando é fácil? Porque assim também Jesus obedeceu e nos deixou o exemplo supremo de sujeição. Despeça-nos em segurança, leva cada uma de nós para os nossos afazeres em segurança e nos traz de volta amanhã para que possamos louvar e cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.